Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, super obrigada por vocês estarem aqui comigo, me acompanhando. E a peça de hoje, olha, vai ser essa bolsa linda aqui, ó, nossa bolsa meiroca. Espero que vocês gostem, olha só, que vocês curtam, que aprendam e que vendam muito. Um super beijo e até já! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Bom, seguinte, a peça de hoje será a nossa linda e famosa bolsa meiroca, que tem esse nome por conta de uma amiga nossa, minha e do Luiz Massa em comum, e que por conta dela nós demos o nome dessa bolsa de bolsa meiroca, porque foi um projeto desenvolvido por mim e por ele. Bom, seguinte, eu vou dar algumas dicas, né, de como a gente vai trabalhar, de como a gente chega nesse resultado, porque como vocês podem observar, eu tenho algo aqui meio ovoide, meio irregular, né, e então assim, passar medida de ponta, meio, aquela coisa toda fica estranho, mas eu vou mostrar pra vocês como vocês podem chegar nesse resultado com qualquer objeto que vocês tenham aí em mãos, tá bom? Seguinte, apesar de eu estar dando exemplo em algo mais arredondado, né? Aqui eu peguei um círculo de 24 de diâmetro e cortei aqui um pedaço. Então pode ser um círculo, pode ser algo oval. O formato não importa, gente, mas assim, a gente vai começar sempre pela base principal, que é o formato do desenho da peça que eu quero trabalhar. Então dessa maneira, quando eu já defini qual que é o modelo da frente e do verso da minha bolsa, vai ser a partir dela que tudo vai acontecer, ok? Então, por exemplo, eu sei que eu preciso de uma bolsa, que agora nesse caso ela aqui tá meio arredondada, mas eu estou pegando esse redondo mais para dar um exemplo, tá? A minha lateral, né, ela vai seguir, ela vai começar dessa pontinha aqui, tá? Vai dar toda a volta e vai morrer nessa pontinha aqui, bem assim. Então toda vez que eu definir a lateral de uma peça, eu sei que eu vou ter que começar aqui, olha, tá vendo? Bem rentezinho, vou dar toda a volta na peça e ela tem que morrer também, ó, do jeito que tá acontecendo aqui, sem nenhuma folga, sem nenhum nada. Lê, quanto que eu posso usar de espaço, de largura da minha peça? Gente, algo que fique cômodo para vocês, que na hora que vocês abrem uma peça, sua mão possa entrar. Porque como é um material rígido, né, ele não é um material flexível, o que acaba acontecendo? Se você põe algo muito apertado, uma boca muito estreita, fica difícil de você pegar alguma coisa aqui dentro. E assim, ó, dessa forma a minha mão fica tranquila. Então, é esse conselho que eu dou. Existe limite? Não. Se você quiser fazer uma bolsinha estreita, você faz. Mas você vai ter as suas dificuldades. Então, a largura da sua peça vai ser a largura que você determinar. Desde que esteja confortável, para que você exponha a mão e retire o que foi colocado lá dentro. Beleza? Então, essa seria, sim, uma regrinha nesse sentido. Mais nada, tá? Então, assim, vamos precisar de duas partes. Essa parte aqui vai ser a nossa lateral, né, que ela vai ficar sempre sobre a base da minha peça, e essa aqui vai ser sempre a minha base. Então o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar num pedacinho pequeno, porque o original já tá colado, como que a gente vai forrar a nossa lateral. Primeiro, a gente vai colocar cola sobre o rolinho, vai entrando vagarosamente sobre a cola, deixa o rolinho bem umedecido e aplica a cola sobre o papelão, de uma maneira que ele fique totalmente esbranquiçado, tá, gente? Não peguem a cola e fique esticando lá o rolinho, esticando assim, ai, vai dar mais um pedaço. Não, porque daí não vai ter umidade suficiente para penetrar na fibra do papel e a fibra do tecido e que os dois selem, tá? De uma maneira uniforme. Então, assim, ponham realmente cola para que isso fique bem bacana a colagem de vocês. Ó, eu deslizo a mão, se necessário a gente passa a espátula, nunca é tão necessário assim. E pra lateral, o que eu vou fazer? Eu vou cortar as laterais maiores dela, então de ponta a ponta, tá? Nesse caso eu vou estar usando o cortador circular, ó. Lê, mas assim, eu não sei usar o cortador circular, eu não tenho cortador circular, não tem problema, gente. Seguinte, se for na tesoura,
o papelão ele tem a quina superior e a quina inferior. Então assim, não adianta vocês deixarem a tesoura reta para fazerem esse tipo de corte. Vocês também tem que inclinar quando o tecido estiver para baixo, ó. Inclinar a tesoura para que ela realmente fique na quina do papelão, ó. E quando vocês vejam, o corte ele fique bem certinho. Se o negócio é muito extenso, você não consegue ir, porque o cabo da tesoura aqui embaixo atrapalha, coloquem o tecido para cima, encaixa a tesoura, olha, tá vendo agora que a tesoura tá quase que deitada? Porque eu tô encaixando somente a parte inferior da tesoura na quina superior do meu corte. Então fica assim, ó, eu encosto, corto, ó. Tá vendo? Quando vocês observam, ela tá totalmente rente. Então nunca trabalhe com a tesoura reta aqui e nem quando o tecido estiver para baixo com a tesoura reta aqui. Ela tem que ficar exatamente na quina, olha. Fazendo esse corte aqui, ó. A parte de baixo nem mexe, ó. Ok? Para que fique totalmente rente. Então aqui eu venho. Não corto o excesso aqui. Com o rolinho mesmo, não tem necessidade de usar o pincel, ó, e sempre com a espátula de baixo pra cima a gente faz esse movimento aqui, ó. Uma coisa que eu sempre falo, não esqueçam de sujar um pouquinho a espessura do papelão, porque se vocês passarem cola só aqui em cima e não passarem aqui nessa parte, o que vai acontecer? Quando vocês vierem com o tecido, aqui vai dar aquela impressão de que o tecido tá descolado, né? Tá fofo, ou a peça tá torta, porque isso aqui não foi colado na espessura. Tá bom? Então a gente vai executar dessa forma a nossa lateral. Feito isso, deixa eu pegar aqui a outra parte da nossa bolsa meiroca. Onde eu vou cortar um pedacinho de tecido. Corto com um dedinho em volta, em toda a volta, ó. Passo cola em um dos lados, ó. Se eu percebo que não tem cola no meu rolinho, eu pego um pouquinho mais, mas não tiro tudo que tem nele, tá, gente? Para que essa cola não entre em ponto mordente muito rápido e não tenha umidade suficiente para penetrar na fibra do meu tecido, tá? Venho aqui, colo, passo a mão e agora eu vou cortar rente toda essa parte aqui, ó. Não vou mexer na parte da boca da bolsa, porque onde tem boca a gente precisa deixar o tecido para dar o acabamento. Então, tanto pode ser feito com o cortador circular, como também com a tesoura. Prontinho. Nessa partezinha, passo também cola. Sempre é cola de um jeito mais largo do que a largura do meu tecido, tá? Pra não correr o risco dela ficar menor e o tecido ficar com a binha sem colar. Jeito correto, gente. Pegar a espátula de baixo pra cima, subir. De baixo pra cima, subir. Jeito que a Lê costuma trabalhar, ó. E venho aqui e deslizo. Depois eu venho com a mão e só assento todo o meu restante do tecido aqui. Ok? Ó, ficou assim. Então agora o que eu faço, gente? Aqui eu já fiz essa parte, né, já tem uma prontinha, mas assim eu vou mostrar pra vocês como que eu inicio a colagem disso, porque o comum seria eu passar cola em toda a espessura da minha base, pra depois a lateral vir aqui por cima. Mas como eu tô com a lateral que ela não se encaixa perfeitamente, por ela ser ovoide, o que eu faço? Eu passo um pouquinho de cola aqui, passo um pouquinho de cola aqui, somente na pontinha mesmo, tá? E no restante, eu calculo mais ou menos a espessura do meu
da minha base e ponho a cola sobre a minha lateral. Vocês já vão entender por que isso. Eu acho que evita uma sujeira desnecessária, porque se eu passo cola sobre a minha base e ela se deslocar para dentro da minha peça, para dentro da lateral, eu vou sujar toda a minha peça, então não vai ficar um trabalho bacana. Então, por conta disso, eu tenho o hábito de trabalhar dessa maneira, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Olha, primeiro de tudo, eu vou encaixar essa pontinha aqui, ó. Encaixei, vou pôr sobre a mesa. Pus sobre a mesa, venho aqui com a fita crepe, seguro aqui dentro e prendo-a. Vou fazer a mesma coisa deste outro lado aqui, ó. Ponho sobre a mesa e também prendo a outra ponta. Feito isso, eu termino de encaixá-la aqui dentro, ó. Solto um pouquinho. Feito isso, acabo de empurrar toda a minha base, ó. E daí ponho sobre a mesa e vou fechando com a fita crepe, olha. Vou colocar mais fita. Vou alinhando ela. E vou colocando mais fita. Se eu percebo que eu demorei muito e percebi que começou a dar uma secada aqui na cola, gente, pode vir aqui, dar uma repassadinha, tá? De cola, pra realmente não secar absolutamente nada, tá? Ó. Olha que legal. Não suja absolutamente nada aqui dentro, tá? Então, dessa maneira é que eu costumo trabalhar. Se eu percebo que a minha pontinha aqui deu uma leve abertura, o que que eu faço? Venho aqui novamente, passo um pouquinho de cola e volto a pressionar melhor a minha fita, tá? Pra ela realmente não soltar algo que eu estou querendo deixar bem colado. Não tem problema nenhum. Deixa eu até trocar. Ela já descolou algumas vezes, aí fica bem melhor. Ó. Então, fica assim. Então, agora qual que é o próximo passo? Saber como que eu vou colocar o meu acabamento. O acabamento, gente, quando eu costumo fazer, eu pego... Se vocês começarem por esse, tá? Porque pode começar por esse, não tem problema nenhum. Isso não vai mudar a nossa peça, não vai mudar medida, não vai mudar nada. Então assim, quando você já tem essa peça aqui montada, o que que vocês façam? Pegue um pedaço de papel cartão. Se a gente sabe que vai colocar o tecido do lado branco do papel cartão, o que que eu faço? A gente tem que colocar o lado oposto dele sobre a peça. Então venho aqui, a gente risca com o lápis e faz toda a volta. Agora, um detalhe que é importante, olhem só. Fica assim. Um detalhe que é importante, eu até vou riscar algo com uma canetinha mais forte, só para vocês poderem entender o que eu vou explicar aqui. Eu vou riscar a peça. Toda vez que eu risco uma peça, qual o jeito correto de cortar?
isso aqui, eu cortar com o estilete pro lado de fora da linha, ou cortar com o estilete pro lado de dentro da linha, ou em cima da linha. Gente, toda vez que a gente tira um molde, seja aqui na cartonagem, seja na costura, seja em qualquer cópia que a gente faça riscando, primeiro que a gente tem que observar que o lápis, a lapiseira ou uma canetinha, eles têm espessura. Então o que acaba acontecendo? Quando a gente corta do lado de fora, tá? Da nossa marcação, a gente está alterando o molde, porque o correto é sempre tirar do lado de dentro, não é nem em cima da linha e nem lado de fora, é pro lado de dentro dela, porque foi o lado de dentro dela que realmente a minha caneta acabou e ficou encostada ali. Então se eu riscar, se eu cortar isso aqui do lado de fora e do lado de fora, eu acabo sempre tendo um aumento, tá, de tamanho na minha peça. Então eu estou mexendo nas medidas dela, do molde final. Então o correto é riscar o molde e cortar sempre pro lado de dentro da linha, porque é o lado de dentro realmente que se margeou no meu molde, na minha peça, tá? Então feito isso, vocês vão recortar isso daqui com estilete, de preferência por dentro da linha. Por isso, quanto mais fino for o objeto com o qual você está marcando, mais precisão vocês têm na hora de copiar o molde, tá? Então aqui eu já tenho a minha uma pronta, uma semi-pronta, agora eu vou colar a outra aqui. Quando vocês não estiverem usando o pincel, vão deixando ele úmido para que ele não fique duro, tá? Então, conforme todo o trabalho, vão umedecendo sempre o pincel, isso é importante. Colo centralizado e passo a mão. Dificilmente eu vou usar a espátula, tá, gente? Venho e tiro todo o excesso, deixando só 1 centímetro em toda a volta. Não precisa se deixar mais, tá? É besteira. Por exemplo, que aba dessa peça aqui que nós vamos virar? Eu sempre olho aqui para minha peça principal e vejo onde tem tecido. Vocês não têm tecido só aqui em cima? Então, se vocês têm tecido somente aqui em cima, então é somente a aba superior que eu vou virar, tá? Se eu tivesse tecido aqui em algum outro lugar, eu também viraria, mas não tenho. Então, eu sempre falo isso para as alunas, olhem sempre a peça, analisem, porque daí vocês sempre vão saber o que vocês estão fazendo. Porque é muito ruim a gente ficar dependendo do professor a ponto dele falar, ah, vira isso, faz assim, faz assado. Eu acho isso bem ruim. Tirei também todos os excessos. Outro passo importante, eu vou só colocar a minha peça aqui, só para dar um exemplo para vocês, que depois que a minha pecinha tá pronta, como que eu vou saber cortar a parte da medida da minha boca? Simples, eu uno todos os acabamentos, já na minha peça, como se eles já estivessem colados, tá? Depois que eu faço isso, eu pego uma régua e meço tudo isso daqui, ó, tá? Do começo, do finalzinho aqui do tecido, com o finalzinho aqui. Medindo, eu vou saber que largura que isso aqui tem. Se tá me dando 8 centímetros de largura, a parte da minha tampa, né, que vai ser a parte que vai tampar a boca, também tem que ter 8 centímetros. Outro detalhe, vocês meçam da parte externa, tá, gente? Não é a régua aqui dentro, aqui, é da parte de fora. Vocês meçam quanto tem. Tá tendo aqui 19 milímetros, passando 2 milímetros para cada lado. Então vai ser com 19 milímetros que eu vou cortar a boca da minha caixa. Nunca em cima do final das laterais, e sim passando de 1 a 2 milímetros para fora. Isso é bem importante quanto ao resultado. A parte da frente que vai cair para cá, que não importa muito, é vocês que definam. Então eu fiz isso daqui, ó, peguei um pedaço de papel craft, colei a parte superior da tampa da bolsa e a frente da tampa, ó.
dei um espaço aqui de 6 milímetros. Por que 6 milímetros? Porque ela vai ter que ter essa espessura aqui e ainda vai ter que ter uma sobrinha, uma folga, para que a hora que eu colocar o meu botão, ela não fique com aquela boca assim repuxando assim pra frente. Então é que ela tenha realmente caimento, ok? Agora com o estilete a gente corta. Ó. Corta bem rente mesmo. Um detalhe importante, estilete, gente, sempre no ângulo de 45 graus, porque não é a ponta do estilete que corta, e sim o corpinho da ponta. Se a gente observa que a ponta já não está cortando legal, o que que a gente faz? Eu tenho uma caixinha onde aqui, ó, já é a minha lâmina, tá? E aqui do outro lado é o espaço onde eu coloco a ponta da minha lâmina e ó, faço isso, aí quebra, aqui já ficam os resíduos dos que eu corto, e daí eu consigo ter segurança no que eu faço, tá? Quem gostar disso daqui e tiver interesse, entre em contato no e-mail leartesvendas@gmail.com, tá? E fazer o seu pedido por e-mail, porque não tem no nosso site essa pecinha, mas provavelmente eu vou colocar em breve. Então, o site é www.leartesartesanatos.com.br. Depois que eu corto, né, que eu cortei rente, o que que eu faço? Eu vou pegar uma lixa e vou dar uma breve lixada em toda a peça. Por quê? Para ele dar uma leve quebrada na quina do meu papel e que o meu tecido ou qualquer outro material que eu venha colocar aqui, ele tenha melhor aderência ao que eu estou fazendo, tá bom? Ó, fiz isso. A gente vai com a sacola novamente. Ó, bem generoso, bem passadinho, tá? Não tô machucando a espuma do meu rolinho pra tirar toda a cola que não tem. Ó, tá bem suave. Outro detalhe importante, toda vez que a gente tem imagem, ó, eu não posso fazer isso aqui e colocar a parte superior aqui, porque da minha bicicleta, ó, a parte superior aqui, porque senão a minha bicicleta, a hora que eu descer, vai ficar de ponta cabeça. Toda vez que eu tiver uma peça que a frente dela vai descer, o correto é a gente pegar o tecido de ponta cabeça, colocar sobre a peça, olha lá, e a minha peça ser colada sobre ele, de ponta cabeça, ó, parte superior, de ponta cabeça com o meu tecido. Quando eu faço isso e depois posiciono a minha bicicleta, ó, quando eu fechar a minha tampa, minha bicicleta vai estar na forma correta dela, tá bom? Então isso vocês têm que tomar cuidado, porque muitas das vezes as meninas vão lá e colam certinho e não dá certo no final. Então aqui eu vou pegar meu gabarito de 1,5 centímetros para cortar minha lateral. Ó, conforme eu vou fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Ele vai se adequando e eu corto tudo com o mesmo tamanho. Aqui eu vou tirar um pouquinho menos, porque toda vez quando eu faço piques, ela fica menor. O que que eu vou fazer aqui, gente? Toda vez que eu tenho algo abaulado, né, eu venho e vou fazer piques. Só que eu não uso a tesoura assim, não. Ó, eu faço isso aqui. Os piques um do ladinho do outro, tá? Não um longe do outro. E quando eu faço isso, o próprio papelão já me limita, me dando margem para que a minha tesoura não estrague o meu trabalho. Olha só, se eu abrir aqui, ó, tá vendo que o meu corte não chegou aqui embaixo na espessura do papelão? Tá? Outro detalhe importante, toda vez que eu tenho partes arredondadas e que eu faço piques, eu também passo cola aqui e também vou passar cola no tecido. Por quê? Porque quando esse tecido for fazer, quando a gente fizer isso aqui no tecido,
que daí ele vai subir um sobre o outro, essa pontinha, né, ela não vai soltar, ela vai estar colada sobre essa. Se eu não passo cola sobre o tecido também, quando um vem sobre o outro, eu faço assim, o tecido se desloca, tá bom? Então, eu passo cola aqui, faço uma sujeirinha neste tecido. Agora eu passo sobre o tecido daqui. Aqui eu consigo trabalhar com a espátula. Ó. Deixa aqui dar uma leve baixadinha aqui. E aqui, gente, eu vou moldando com a mão, tá? Ó. Quando eu moldo primeiro com a mão, vocês veem que eu não tô puxando ainda o tecido, eu só estou moldando. Quando eu moldo com a mão, o que acaba acontecendo? O meu tecido, ele entra sobre ele mesmo de uma maneira mais uniforme, tá? Evitando mais ainda os volumes que tenham. Ó. Esse aqui eu encosto aqui na espessura e deixo ele inclinadinho. Eu encosto na espessura e desço com ele inclinadinho. Olhem só que bacana. Ele fica meio chanfrado aqui as pontas, tá? Não deixo nunca a ponta muito reta, porque isso também sai pra fora do nosso acabamento. E aqui fica sem volume praticamente que nenhum, tá bom? Quando eu for colar o acabamento sobre o meu tecido, faço a mesma coisa. Só um detalhe que eu não comentei, que eu vou comentar agora. Quando eu for cortar o meu acabamento para minha peça, a parte daqui ela tem que morrer aqui no final da peça. E nessa margem aqui eu vou deixar quase meio centímetro de distância. Porém, ele vai ter que faltar aqui praticamente 2 milímetros para cada lado. Por quê, gente? Porque quando eu calculo, vejam só, quando a gente calcula a parte do acabamento, tá vendo, ó, 2 milímetros, quase 3 para cada lado. Essa pecinha, ela tem que, ó, como se fosse entrando dentro da boca. Então, é a espessura que dá, a distância da boca, que praticamente determina a distância que vai ter sempre o meu acabamento, tá? Como eu sei que aqui eu deixei 6 milímetros e tô usando um papelão de 1,7 para essa parte aqui, o que acaba acontecendo? Eu não posso dar os mesmos 6 milímetros aqui, porque eu quero afundar um pouquinho o meu tecido. Então, eu pego 6 mais 2 vai dar 8. Então, vai ser com 8 milímetros a distância que eu vou dar entre um e outro. Ó, pego a peça, deixo os gabaritos aqui bem certinhos. Também vou cortar, deixando somente um pouquinho de tecido, que diferente do meu papelão, ele quase não tem espessura, né? Então não preciso deixar também uma quantidade gigantesca de tecido pra cá. Também faço meus piques, um pertinho do outro, nada de distante. Além de passar cola no papel cartão, passemos cola também no tecido, tá, gente? Ó, com a espátula aqui eu vou virar. Aqui eu já vou deixar ele inclinadinho, tanto de um lado quanto de outro. Ó, a gente já inclina o tecido. E aqui a gente vem com a mão já moldando o formato da nossa peça, ó. Depois eu vou pôr sobre a mesa e daí a gente vai puxar melhor. Primeiro eu só moldo, e depois eu venho fazendo isso aqui, ó. Terminando de assentar o tecido. Pronto.
Feito isso, a gente precisa pôr os nossos botões, né? Nossos botãozinhos imantados, magnético, botão magnético. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa minha pecinha centralizada sobre a minha base de corte, certo? Quando eu deixo ela centralizada assim, eu vou ver desse final dessa linha aqui com o final dessa linha aqui. Como ela tá centralizada aqui nesse meio, então depois que eu achei a medida e mostrei aqui a bolinha, o que a gente faz? A gente pega o gabarito, encosto o círculo do gabarito no círculo que eu acabei de fazer e faço 2 tracinhos paralelos. Olhem só como ficou. Tá bom? Nesses 2 tracinhos que eu faço, venho com estilete e corto. Quando eu corto, eu já ponho a parte macho do botão, que é essa parte que tem a saliência, tá? Feito isso, pego o gabarito e ponho aqui atrás. Colocando aqui atrás, a gente já abre a pelinha dele e já tá colocado. Nisso que eu faço? Vou fechar aqui. Nós vamos passar cola somente na parte que tem o papelão, nesse encalhe, o coifa, até aqui. A gente não passa nessa volta aqui do tecido não, tá? Essa volta eu faço a mão de conchinha aqui e passo exatamente aqui. Então, ó, passo cola, limitando-me no tecido. Com o pincel, eu passo cola dentro desse encalhe aqui, ó. Estico bem. E agora, eu passo a cola aqui, ó. Vocês observaram que eu estou passando cola todinha nesse tecido também, ó. Porém, gente, olhem, não vazou nada para esse lado aqui, tá? Então aqui eu vou colocar a parte final do meu papel cartão na parte final da minha capa superior. Coloquei, vou centralizar a peça. Com a espátula eu encaixo bonitinho o meu tecido aqui. E termino de colocar, ó. Então aquela colinha, aqui eu não uso fita crepe, tá, gente? Porque eu acho que a fita crepe aqui não vai me fazer diferença nenhuma. Porque pra mim a função da fita crepe, quando ela é usada, é ela comprimir, né? Dar compressão numa peça com a outra. Nesse caso aqui, ela só vai estar repuxando uma peça com a outra, então eu tenho o hábito de não colocar. Tô pegando aqui uma dobradeira, porque me ajuda. Dobradeira não serve só para encadernação. Ó. Aqui eu dou uma leve acertada. Por que que eu vou acertar esse tecido aqui de trás, gente? Poderia deixar nesse tamanho? Poderia. Mas se por acaso eu tivesse trabalhando com tecido muito fininho, o que acaba acontecendo? Ele vai fazer sombra, né? E fazendo sombra, eu preciso estar com o meu tecido bem reto aqui embaixo, tá bom? Pronto, ó, minha pecinha tá pronta, meu encalhe tá bem bonitinho, aqui também, tudo ok, tá?
Então, o próximo passo é eu achar, né, onde eu vou furar a minha peça. Então, o que que eu faço? Eu coloco ela aqui atrás, como se ela... Primeiro eu vou posicionar direitinho esse meu acabamento aqui da frente, ó. Deixo ele bem alinhado aqui em cima e aqui dos lados. Ponho aqui uma fita crepe, para ele não se deslocar mesmo. Ponho a minha parte aqui, ó. Tá? Deixo ela bem certinha aqui. Aqui distribuo a diferença dela também, ó. Pra ela ficar certinha. A hora que eu acho, também vou fixar com fita crepe. Quando eu faço isso aqui, eu pego um pedaço de fita crepe, dobro as duas pontinhas, ó. Abro a minha tampinha, ponho sobre o botão. Só que daí eu venho segurando bem firme, ó, deixando essa parte aqui bem rente e ó. Pronto. Agora eu ponho. Deixa eu ver. Vou riscar o meu botão. E daí, segurando aqui firme para que ela não fique aberta, eu carimbo. Olha lá. Carimbando, isso aqui já marca onde eu tenho que fazer minha marcação. Então, com o meu outro gabarito, eu venho, faço de novo as duas marcaçõezinhas. Posso retirar a minha peça e posso tirar ela daqui também. Com estilete, corto também. Depois que eu corto, eu posso já retirar a fita. E encaixo a outra parte do botão, tá? Encaixando, abre de novo a perninha do botão. Aí sim, eu posso inicializar o processo de colagem aqui, tá bom? Então, passo cola em toda essa parte. Viro ela, pra mim o que mais importante é a boca, olha. Então eu prendo aqui e encaixo, olha. Se eu encaixar essa partezinha aqui certinha, tá? Ó. Ela vai vir aqui do outro lado também certinha. Então só termino de assentá-la, tiro todo o ar. Aqui na borda eu passo uma fita. Ó. E aqui eu aperto do lado de dentro, melhor. Principalmente aqui ao redor do botão, tá? Feito isso, pode ser tanto com rolinho quanto com pincel, tá, gente? Ó, a gente vai passar cola aqui na espessurinha que ficou. Não tem muito tecido, então se não tem muito tecido, ótimo pra mim. Ó. E venho com o desenho da mão, né? Ajustando a colagem dessa abinha. Então a gente puxa bonitinho para não ficar nada folgado. E nada sem prender. Antes de colocar do outro lado, o que que eu tenho que fazer? Pegar a minha tampa. Vou passar cola
bem passadinha aqui sobre a minha boca. Encaixo o meu botão aqui, né? Porque o meu botão ele tem que ficar encaixadinho e é o mais importante de tudo é que ele esteja correto. Ó, ele estando correto aqui, eu vou abaixar. Tá vendo que ela tá querendo abrir, ó? Então a gente abaixa a tampa e prende ela onde a gente passou a cola. Então nunca cola aqui antes de encaixar o botão, tá bom? Feito isso, eu ponho sobre a mesa e olha, vou ficar aqui esperando um pouquinho para que ele fique bem presinho. Aqui não adianta pôr fita crepe também, tá? Mais importante é vocês passarem bem a mão, comprimirem uma peça junto com a outra, bonitinho, tá? Então assim, aqui eu vou esperar secar um pouquinho pra gente mexer nessa peça. Então eu vou deixar ela abertinha aqui, enquanto isso a gente faz a outra parte, que é toda essa parte aqui do fundo da peça. Então assim, pra cortar esse fundo, ele também tem que começar aqui, dar toda a volta e terminar aqui. Nunca passando, tá, gente? Sempre com 1 milímetro a menos. E na largura que der aqui de vocês, vocês deixam 1 milímetro a menos de um lado e de outro. Então, na realidade, se eu tenho 8 centímetros aqui, ele vai ficar com 7,8, tá? E não com 8 centímetros, ok? Tudo isso para que não fiquem as coisas muito para fora, não fique uma peça chapada e sem movimento. Então, olha só, peguei um pedaço de papel cartão, colei aqui, centralizada, e fiz uma sujeirinha de cola nas pontas. Por que essa sujeirinha de cola, gente? Porque agora eu vou vir e vou cortar, olha, o excesso das minhas pontas meio que em diagonal, ó. Eu entro em diagonal na ponta e saio na outra ponta. Isso aqui, olha, não desfia, ó. Tá? Então eu sempre vou fazer isso para evitar o volume da minha peça. E, além de evitar o volume, eu também evito que as pontas se desfiem, ok? Depois dos cantinhos cortados, eu vou passar cola. Ó. Primeiro, sempre fechando a parte oposta à minha frente. Então, no caso, se a frente da minha bolsa são essas partes aqui, eu vou começar pro lado oposto a ela, por questão de estética, tá, gente? Ó. Sempre debaixo da peça, ó, pra cima. Passo agora sobre a abinha menor e sobre a aba menor. Pronto, ó. Viro todas as abas, ok? Depois de todas as abas viradas, agora já deu tempo de dar uma secadinha aqui, eu deixo ela reservada e vamos concluir essa outra parte aqui, tá? Então vamos passar cola. Em toda essa parte aqui, porém com um grande detalhe, eu não vou passar cola até aqui meu final não, ó. Eu paro um pouquinho antes a cola. E aplico cola na boca, na parte superior do meu acabamento. Porque daí eu tenho certeza que ele vai cair aqui onde ele tem que cair bonitinho, porém não vai ultrapassar onde ele não pode ultrapassar, tá bom?
Novamente, eu abro aqui a minha peça e continuo apertando só aqui, ó. Como eu não vou passar fita lá, porque eu prefiro fazer aqui, se bem que se vocês quiserem não tem problema nenhum, ó. Pegar a fita e colocarem assim, tá? Pode colocar. Aqui ela comprime, ela não repuxa, então não tem problema. Pronto, tá? Então agora, novamente a gente vem aqui com o rolinho, com o pincel, do jeito que vocês quiserem, gente. Aqui não tem muita regra, não, ó. Este outro lado também. Puxem direitinho. Ó. Então agora, eu tanto posso colocar o meu tirante aqui, como eu posso colar toda a minha peça aqui primeiro, olha, e depois dela colada, tá? Eu posso, como fala? Colocar o meu tirante, tá bom? Deixa eu marcar aqui. Então vamos lá. Vou dar mais uma apertadinha aqui. Vocês podem passar cola aqui direto na peça, porque como ela está menor do que ele, não tem problema. Ou pode ir passando cola aos poucos lá com o pincel, tá bom? Deixa eu só virar aqui. Ó, começo bem aqui da pontinha. Então aqui eu vou pôr fita. Aqui nas laterais também. Gente, eu acho que o resultado fica muito bom. Então, tanto faz vocês colocarem a parte do fundo aqui pra depois, ou colocarem por último, ou colocarem antes, fizerem essas partes depois. Não tem muito
problema não, tá? Não muda nada da peça. Pronto, gente, é isso. Então a bolsinha tá pronta, agora a gente vai cuidar das alças dela. Um detalhe, observaram que aqui abriu um pouquinho? Agora eu não posso vir colocar o pincel aqui, senão eu vou estragar todo o meu trabalho. Então qual que é o pulo do gato aqui, ó? O pulo do gato é eu pegar a ponta do estilete, deixar limpo uma das partes e vir aqui, ó. Eu consigo colocar cola onde eu preciso, ó, sem sujar nada do que eu não preciso sujar. Olha só. Então agora eu volto sobre a mesa e aperto aqui um pouquinho. Limpo também o meu estilete, né, pra ele não ficar com essa cola aqui, porque senão deixa a lâmina grossa e sem corte. Então, enquanto ele dá uma secadinha, nós vamos cuidar dos tirantes. Deixa eu pegar aqui a alcinha de couro, ó. Aqui, na alcinha principal, eu já fiz 4 furinhos, tá? Nesses 4 furinhos, o que eu vou fazer agora? Eu só vou arredondar as pontinhas dela, porque eu tenho 2 centímetros aqui de alça. Então, eu vou pegar uma moedinha de 10 centavos e vou arredondar as pontinhas. Então, com estilete. Ó, deixa eu trazer pra cá que eu acho que vocês vão ver melhor. Tá vendo, ó? Nunca repuxem o couro, vai só apertando, tá, gente? Bem simples. Olha que bonitinho que fica, ele fica todo certinho. Quem quiser, depois dele cortado, pode vir aqui, ó, e dar uma leve lixadinha. Ainda fica melhor, tá? De um lado e de outro. Ó, também dá uma lixadinha. E daí fica tudo bonitinho. Na outra peça, aqui eu tenho uma pecinha de 15 centímetros. Então, eu vou cortar aqui com 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Também vou arredondar as 2 pontinhas, para que fique bonitinho o meu trabalho. Tanto de um lado quanto de outro. Por que que eu não coloquei, gente, essa parte da alça, do tirante, no meu acabamento? Porque eu vou usar um rebite de 2 cabeças. E sem contar que eu acho que fica muito mais seguro a peça, né? Ela aguenta muito mais peso se eu fizer dessa maneira, tá bom? Por conta disso, eu fiz a opção de não colocar com bailarina. Damos uma leve lixadinha nas bordas. Ó. Agora eu vou marcar aqui. Deixa eu ver aqui. A distância de um furinho para o outro é de 1,5 centímetros.
ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou furar aqui e já trago pra vocês verem como que eu furei, tá bom? Aliás. Olha, depois que eu furei essa daqui, gente, o que eu faço? Eu vou dobrar pra eu poder marcar o meu outro lado e ficar tudo certinho. Depois que eu fiz isso, eu pego essa outra parte e furo ela da mesma forma, olha. Uso essa daqui como meu gabarito. Olha, tá? Depois disso aqui furado, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 quadradinhos, ou 2 meia argolas, ou uma argola redonda. Aí fica a critério de vocês. Deixa eu ver, esse aqui tá furado. Então, também o de 2 centímetros. Olha só, pra não ficar nada folgado, ele fica bem encaixadinho e bem bonitinho aqui. Tá vendo, ó? É isso aqui o resultado. Pronto. Pego a peça, que eu já posso estar tirando agora. Só dar uma limpadinha aqui. Olha, com a própria cola da fita, eu vou tirando a próxima fita, gente, ó. Eu não preciso ficar arranhando com a ponta da unha, nem estragando esmalte, tá, ó. Faço isso, a fita já sai, ó. Então, além de ser mais rápido, né, a gente mantém a unha mais bonita por mais tempo. Eu me preocupo com isso porque eu não tenho muito tempo de ficar em salão nem nada, não tenho paciência pra isso, então eu procuro fazer coisas com que durem mais o meu esmalte. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma reguinha mais larga. Vou contar aqui, ó. 4 a 5 centímetros, a escolha de vocês. Faço a marcação do primeiro furo. Vou pegar uma caneta mais forte. E acima dele, 1,5 centímetros. Então, aqui 4 centímetros. E acima dele, 1,5 centímetros. Marco aqui também. Do outro lado, a mesma coisa. 4 centímetros ou 5. Marco. E acima dele, 1,5 centímetros. Talvez essa aqui não dê pra eu ver. Pronto. Agora eu vou furar e já trago pra vocês verem como que eu furei. Com o que eu tô furando, gente? É isso aqui, ó. É o vazador número 4 com a base de latão. Eu ponho sobre o balancim e prenso, aí ele vai furar, tá bom?
Então eu ponho parte... Ai, deixa eu mostrar pra vocês de novo. Então meu rebite, mesmo a partezinha da parte de trás, ele é bem acabado aqui como aqui. Então ponho aqui, ó, dentro do meu furo. Pego a pecinha, ponho aqui e trago ele pra cima. E ponho o chapéuzinho. Faço isso nessa parte. E na segunda também. Segundo buraco, a mesma coisa. Ó. Tá vendo como vai ficar bonitinho? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Porque daí depois eu já vou na maquininha, já furo. Já fica toda bonitinha, toda certa. E já trago pra vocês verem. Aqui. O chapéuzinho. De novo. Ó. Ficou assim, certo, gente? Então agora essa parte aqui também, ó, eu vou passar aqui por dentro e vou fazer a mesma coisa, olha. Ponho aqui o pininho, ponho a cabecinha. E aqui também. Ó. Então ele é bonitinho dos dois lados, vejam só. Tanto aqui quanto aqui. Agora eu vou levar a máquina e vou fechar tudo de uma vez só. Com o que eu vou fechar, gente? Olha, eu vou pegar a matriz, tá? As duas partes da matriz, elas são abauladinhas, olha, tá? Ela não tem nenhum pininho nem nada pra não machucar a cabeça dos rebites. Então é com isso aqui que eu vou prensar isso daqui. Prontinho, gente. Olhem só. Também tiro aqui o resto das fitas. Olha. E a bolsa. Fica com a bolsa linda, maravilhosa, rápida de fazer, vendável. Olhem só. É isso aqui, tá bom, ó? Quem quiser adquirir o kit para depois dele reproduzir mais, acessem o site da leartesartesanatos.com.br, tá? Ou o nosso Facebook, que é Elisandra Sobral ou Leartes Artesanatos. Quem gostou, deixa o seu joinha, deixa seu comentário, porque é sempre muito importante a gente saber o que vocês acham do nosso trabalho. Agora eu vou falar um oi pra vocês, tá, gente? Pera aí. Oi, pessoal! Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido tudo que eu falei, tudo que eu fiz. Deixem suas opiniões, os seus recados, porque assim, saber o que vocês pensam em relação ao meu trabalho sempre é muito importante para que eu possa melhorar, para que eu possa mudar alguma coisa, né? E a gente quebrar mais paradigmas aí. Gente, super obrigada, fiquem com Deus,
Beijo! Não deixa de dar o seu joinha e de deixar seu comentário, tá? Tchauzão!